Depois de muita espera, o capítulo 1132 chegou e com ele sabemos muita coisa nova e combustível para muita teoria boa. E continuamos nessa história de merda de Yamato, mas que parece que agora tá levando alguma coisa com a galera descobrindo aonde tá indo todos aqueles itens roubados, aparentemente para o castelo de Udon. A gente ainda não tinha visto esse castelo, de Udon a gente só viu o porto e a prisão, e por exatamente essa rapaziada estar nessa região, pode ser que essa trama reviva alguns dos Piratas das Feras que foram mostrados estando em Udon até então, no caso Queen e King. Pelo menos essa é a melhor teoria e pelo menos a mais impactante e relevante para a história do que só um grupo de bandidinhos e sequestradores que estão zanzando por Wano. Mas enfim, bora pra análise. Nós começamos o capítulo vendo aquele moleque gigante que estava conversando com o Shanks antes, recebendo o grande barco Eric chegando em Elbaf. E o nome dele é Colon. A próxima criança vai aparecer vai ser Uteron. E ele fica todo animado com a volta dos gigantes que estão indo direto para a vila. Depois disso, nós vemos ele conversando com a dona do bar, onde ela dá uma cesta de comida pro moleque, dizendo que se ele está indo para o mundo solar, aqui está a comida do seu pai e para uma figura chamada Ripley. E ela diz aqui como se esse tal Ripley fosse alguém, né, que esse moleque conheça, talvez alguém da família dele ou algo do tipo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E o moleque diz ali que os capitães estão trazendo piratas famosos para Elbaf, que na qual o capitão deles acabou de se tornar um Yonko. O próprio Ruivo confirmou isso. E a gente vê aqui um flashback de Shanks falando sobre o Luffy para o moleque. E não tem jeito, galera. Shanks é sim o personagem mais misterioso de One Piece, não pelo fato da gente não saber tanto sobre ele, mas a gente não sabe o que esse cara pensa. A gente literalmente não tem ideia do que ele quer, e isso é muito assustador, porque a gente sabe que ele é um cara do bem, ele não é um cara maligno, ao mesmo tempo que ele tem ações bem questionáveis. Nisso nós vemos também Haru, Jin e Stansen vendo o barco chegar, e eles já estão emparelhando com eles, e nisso a gente vê que um arco-íris gigante acabou de aparecer. A gente vê a galera do barco reagindo ao arco-íris gigante, mas a reação mais interessante aqui é a de Lilith Vegapunk, falando: é sempre misterioso e lindo de se ver. E essa frase é muito interessante pelo seguinte: a gente sabe que Vegapunk esteve em Elbaf. Pelo que dá a entender, ele só foi aí uma vez, leu tudo o que tinha e foi embora. Mas nesse meio tempo, ele pode ter visto esse fenômeno acontecer várias vezes. E pela forma que Lilith se refere a esse fenômeno, parece que não é algo totalmente tecnológico que ele saberia no ato, ao mesmo tempo que também não parece ser algo como um fenômeno natural per si. E aí já começa o papo de ser a famosa pirobloína, que é um dos componentes que faz o Kairosek, né, a pedra do mar, que também reveste as nuvens, e boa parte de Egghead foi construída por meio desse componente. Mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, porque na sequência a gente vê que Brog desconfia da galera falando: pô, isso é tão raro, a gente desenha isso com essa Pedra do Sol. E a galera, obviamente, estranhando como esse cara conseguiu desenhar um arco-íris. A primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que essa temática do Sol, Deus Sol, é algo muito presente em Elbaf, e é uma parada que vai se repetir várias vezes. Não é à toa que esse termo está sendo falado desde a primeira vez que a gente colocou os pés nessa ilha. Mas, ao meu ver, Elbaf parece ser uma terra de muitos mistérios, ao mesmo tempo que estranhamente tecnológica. Mas uma tecnologia não convencional, uma tecnologia antiga. E eu fico me perguntando se essas tecnologias que Elbaf tem, que aparentemente Brog considera algo natural, ou seja, deve ser algo que já é usado há muito tempo, será que isso advém da tecnologia do Reino Antigo e Elbaf era uma espécie de Egghead do passado? Como se fosse uma ilha sofisticada com uma tecnologia incrível que foi se perdendo um pouco com os tempos, mas ainda assim tem um potencial inacreditável
inacreditável. Eu só queria falar isso aqui porque é isso que esses quadros estão me contando, mas enfim, só meus devaneios, ok? E nisso nós vemos o barco literalmente surfar nesse arco-íris, o que reforça ainda mais as teorias de pirobloína e o caralho. E também faz uma relação bem legal com quando os Chapéus de Palha entraram na Grand Line pela montanha reversa, né? Que o barco ficou totalmente na vertical e tudo mais. É um callback maneiro. E nesse momento que todo mundo tá tipo, que porra é essa que tá acontecendo? Brog e Dory reforçam. É só uma travessia no arco-íris. Reforçando que pros gigantes esse tipo de tecnologia é algo completamente natural. Isso aqui não está sendo levado em consideração à toa. Eu acho que é em Elbaf que a gente vai entender muito sobre as tecnologias do Reino Antigo, marque minhas palavras. Nesse momento nós vemos o Grand Eric e o barco do Hairudin indo no arco-íris e olha a diferença de tamanho dos dois. Realmente, o barco do Dory Brog pra mim já parecia algo meio escalafobético por gigantes, sendo que agora dá pra ver que ele é realmente um absurdo de grande até pra um gigante. Então temos um quadro bem legal da Robin ali com a Bonnie super feliz, achando o máximo essa travessia no arco-íris e tudo mais. E o Brook começando a cantar ali Binks no Sake. E eu quis destacar esse quadro aqui por alguns motivos, né? Parece que a Bonnie tá muito bem. Ela parece que ela tá bem legal, o que dá a entender que a situação do Kuma é estável, né? Aparentemente ele não morreu, não parou de funcionar, ele ainda tá vivo. Eu acho que se não fosse o caso, a Bonnie não estaria tão feliz. E isso me leva a pensar, qual é o papel de Bonnie e Kuma em Elbaf? Porque assim, eu não sei se a Bonnie vai entrar na tripulação. Tudo bem que encaixaria ela ser uma aprendiz e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um pouco cruel. Ela não quer tanto assim pra essa aventura. Ela meio que quer passar os últimos momentos que ela pode com o pai dela. Então é capaz que eles só fiquem realmente aí, ao mesmo tempo que eu não acredito que o Kuma vai passar de Elbaf. Eu acho muito difícil, com os danos físicos e mentais que ele tem, continuar de pé, ainda mais que o Vegapunk Stella foi pro caralho. Então são só coisas pra se pensar. Nesse momento o Luffy volta pra aquela ponte que ele pulou, né, pra encontrar o Loki, e ele vê Goldberg e Gerd com o Thousand Sunny. Gerd pega o Luffy nas mãos ali e começa a paparicar ele, falar que é uma grande fã dos humanos também, né, o completo inverso do Road, e dizendo que o Road é um babaca, que ela não se identifica e não o julgue por causa dele. E nesse momento Goldberg pergunta se ele foi no submundo e se ele caiu lá, o que faz Luffy se lembrar. E a gente vê um trecho da conversa que a gente não tinha visto até então, com Loki dizendo: nosso encontro e a nossa promessa, não diga mais nada sobre isso. Está bem, Luffy? E a gente ainda tem que ver a tradução oficial para ver se tá tudo certinho, mas o tom que foi dito aqui parece ser muito íntimo, não? Loki chamar o Luffy dessa maneira e falar dessa forma, e a gente vê que aparentemente eles têm uma promessa, que com certeza envolve a liberdade de Loki. Mas o que o Luffy ganharia com isso? Aí essa é a pergunta de $1 milhão. Ao mesmo tempo que quando ele se lembra desse papo, Goldberg percebe que ele tá suando, mesmo num gelo imenso. Então essa promessa com Loki fez o nosso Yonkou suar. E isso não é normal, porque geralmente o Luffy é tão bobo que ele não percebe o perigo que ele tá inserido. Mas Loki aparentemente transcende o nível de perigo do Luffy. Então nós vamos para o outro núcleo, com o Sandy e Zoro fazendo uma armadilha pro tarado do Road, e ele se fode, graças a Deus. Mata esse cara, que bicho chato do cara. E pra completar, Goldberg e Gerd fazem um ataque nele, parecido com o Hakoku, né? O ataque que o Brog e o Dory fazem, em cima do Road, e por favor, matem ele. E nesse momento, de novo, Gerd e Goldberg pedem desculpas e dizem que eles vão ser os guias dos Chapéus de Palha por aqui, mas nesse momento o Luffy não quer saber de nada e ele sai correndo e chama especificamente o Usopp, já que ele sabe que ele é o mais entusiasmado para estar nessa ilha. Nós voltamos pro barco e Dory e Brog explicam pra gente a geografia de Elbaf, falando que ela tem 3 níveis: o mundo celestial, o mundo solar e o submundo. Nós vivemos no mundo iluminado pelo sol, outra referência ao sol, o mundo solar. Nesse nível existem muitas vilas. Então o submundo é onde tem a floresta, é onde o Loki está aprisionado, o ambiente é onde a gente mais ou menos já viu. O mundo solar é onde tem as vilas, é onde a gente viu, por exemplo, o flashback da Big Mom, né, onde aconteceu o solstício do inverno. E o que é o mundo celestial? De
duas uma. Ou pode ser onde a família real de Elbaf mora, ou pode ser o ambiente onde transcende as nuvens. E vocês sabem o que isso significa. Se o mundo celestial está além do que os gigantes conseguem acessar, por exemplo, quer dizer que ela está no nível de onde estaria Skypiea, por exemplo. E é claro que isso chama muito a volta dele, né? Eu sei que já se tornou repetitivo cantar essa bola que Enel vai voltar, mas é isso que estão me vendendo. Mundo celestial, um mundo de anjos, de deuses, um mundo inalcançável. E de lá de cima vem um cara que tem o poder de um deus nórdico, no caso Thor, faz todo sentido a volta desse cara. E eu cravo, se Enel não voltar em Elbaf, ele não volta mais. E eu acho que ele não vai voltar sozinho. A gente ainda precisa ver o único supernova que não teve um desenvolvimento satisfatório, o Rouge, o Monge Louco. Então nós vemos, cara, uma das imagens mais bonitas e emocionantes que eu já vi em One Piece. O mundo solar de Elbaf sendo mostrado em perspectiva, Luffy e Usopp em uma nuvem ali próxima vendo isso, e de novo, uma nuvem onde eles conseguem pular, mostrando aí que pode ser um efeito da pirobloína, com uma nota descrevendo Elbaf. Gigantes provocam inspiração nas pessoas. Uma paisagem deslumbrante que ninguém conseguiria descrever com perfeição. E cara, finalmente ver essa imagem de Elbaf em perspectiva depois de 10 anos acompanhando a obra é um dos negócios mais gratificantes que um fã pode receber. E que bom que demorou tanto pra fazer tanto sentido e não só ser algo jogado na sua cara. E pra fazer qualquer um chorar, Luffy e Usopp, vendo essa paisagem, lembram da época que eles juraram pra si mesmos ir para a Ilha dos Gigantes. E de novo, o que eu venho falando há algum tempo, Oda está enfatizando o foco no Usopp e não esquecendo do vínculo fortíssimo que ele tem com Elbaf. Esse é o arco do Usopp e eu cravo. E com Luffy, Usopp e Chopper vendo a galera navegar pelo arco-íris, aquela nota continua. Desde a grama e as árvores, as vinhas e as flores, aos insetos, peixes, aves e todos os animais, tudo é gigante e de arrancar o fôlego. Aventureiros, não se arrependam do tempo que se foi e não pode ser devolvido. Contudo, sobre a vasta e misteriosa terra de Elbaf, se eu tivesse que registrar apenas uma coisa aqui, desejaria que guardassem essas palavras no fundo de seus corações. Enquanto nós vemos aparentemente o submundo, a floresta, com um urso gigante e uma silhueta ali embaixo. A mesma silhueta que apareceu na costa de Elbaf, falando para os Chapéus de Palha virem, e a mesma silhueta que estava conversando com Crocus e Alabum em uma história de capa há muitos capítulos atrás. E a última frase da nota: não permaneça neste lugar por muito tempo. Explorador Louis Arnaud. Mostrando que Elbaf não é só misteriosa, mas perigosa também. Para você que não lembra, Louis Arnaud é um explorador que batizou a ilha de Little Garden, já que segundo ele, para os habitantes daquela ilha, aquilo parecia um pequeno jardim, a Ilha dos Gigantes, já que na época ele viu, o Dory Brog lá e realmente era só um jardim para eles dois. Sendo que o engraçado do Oda ter ressuscitado esse cara que apareceu no capítulo 115 é o fato de que as aventuras desse malandro estão registradas em um livro chamado Bragman, um livro que compila vários contos de vários aventureiros, e por causa das histórias serem muito fantásticas, as pessoas têm uma relação meio Noland com esse livro, dizendo que é um livro de mentiras, é um livro de fantasia, sendo que esse Bragman foi um dos livros que estava no acervo de Ohara e que foi resgatado pelos gigantes. Então isso pode dizer alguma coisa também. E agora vamos para o campo das teorias, onde eu vou gastar todo o meu tempo falando sobre a silhueta. Já confirmamos que essa silhueta é sim a silhueta que estava conversando com Crocus. Isso não tem erro. Porém agora temos que confirmar algumas coisas. Será que esse cara é o homem da cicatriz de queimadura? Essa figura é vendida como um cara que vaga pelos mares com um navio completamente preto e consegue fazer redemoinhos a qualquer um que chegue. Ou seja, ele não parece o tipo de cara que vai casualmente
parar em uma ilha, ainda mais Elbaf, que é uma ilha onde você tem que ser convidado para conseguir entrar. Invasores não passam. E se esse cara for o homem da cicatriz queimadura, quer dizer muito provavelmente que Shanks, o Ruivo, já deve ter conhecido esse malandro e provavelmente já deve ter uma cópia do poneglyph dele. Mesmo com o Shanks pegando os poneglyphs do Kid, ainda assim falta um, já que Kid não tinha o poneglyph de Zou, o que colocaria os 3 figurões em pé de igualdade: Barba Negra, Luffy e Shanks com 3 poneglyphs e Bug o único que não tem nada, pelo menos pelo que a gente sabe. E eu falei no capítulo passado que os animais que apareciam aqui no submundo eram muito parecidos com os animais que apareceram no filme Strong World, onde o Chic é o vilão. E esses animais que aparecem no filme são criações do Chic e o parceiro dele. E a gente vê esse cara logo zanzando pelo submundo, onde aparentemente um urso gigante parece não prestar atenção nele, como se já estivesse acostumado com essa figura, o que reforça ainda mais a teoria dele ser Chic, o Leão Dourado, ao mesmo tempo que é justificado ele ter relações com o Crocus, já que ele batalhou com os Piratas Roger por muitos anos. Mas tem aquela parada: o imaginário dos fãs de One Piece liga inevitavelmente o Chic ao Chic Leão Dourado do filme Strong World, que é um Chic que perdeu pro Luffy pra time skip, é um Chic que tem uma fruta que o Oda diz que não é canônica, e é um Chic em literalmente outro rolê, ele tem outra motivação e blá blá blá. Ao mesmo tempo que esse cara aparecer no submundo mostra também tem aquele gostinho de que ele quer fazer alguma coisa com o Loki. E talvez ele seja o verdadeiro vilão desse arco. Afinal, se for Chic Leão Dourado, faria sentido ele libertar Loki, já que o Loki diz que quem libertasse ele prometeu destruir uma tripulação pirata, e se Chic libertá-lo, eles dois iriam destruir o Chapéu de Palha, Chic iria derrotar o Luffy e pegar o posto de Imperador, tendo uma remontada histórica para o título que ele um dia teve de Imperador do Mar. Tudo aponta de que essa figura é Chic Leão Dourado, mas tem várias coisas que enfraquecem essa teoria. E também temos a possibilidade de York, o capitão do Brook, né, a teoria que o Evandro do Mangaka adora, sendo que essa teoria é um pouco puxada porque ele aparentemente morreu, apesar de nunca ter sido confirmado isso. A gente já tem um personagem que passou por isso, é um cara que, entre aspas, morreu e voltou para ser relevante na história, que é Jaguar de Sol, mas é acreditado nessa teoria pelo fato dele ser loiro e pelo fato da Labum aparentemente estar muito feliz com a chegada dele, afinal era uma promessa dos piratas Rumbar, né, rever a Labum. E também as outras possibilidades. Ele pode ser um ex-pirata famoso, alguém do bando do Roger, o que eu acho que o único que seria coerente é o Scopper Gaban, ao mesmo tempo que eu não sei se ele teria tanto impacto assim, sendo bem sincero. Um ex-pirata do Barba Branca, ao mesmo tempo que a gente no último arco já teve Zou Marco, eu não sei se é uma boa ideia. Ou um ex-pirata Rocks. Não que o Chic não seja um ex-pirata Rocks, mas um outro, vocês me entenderam. Ou quem sabe um personagem novo, mas essa altura do campeonato mostrar um personagem tão misterioso e que parece ser do mundo, a ponto de ter encontrado Crocus lá nos Cabos Gêmeos e tudo mais, eu não acho que seja um personagem novo, sendo bem sincero. E pode ser um cara que adotou uma outra identidade. Aquele tal Ripley que a mulher falou possa ser o codinome desse malandro, o nome novo dele, quiçá. Então eu não faço ideia, malandro. Até agora, Elbaf tá sendo um arco onde eu tô botando muita ficha. Começou meio devagar, mas pisou no acelerador de forma bizarra, ele tá parecendo o dinamismo que a Egghead teve, muito mistério, muita coisa muito foda, e eu sei que é um pouco chato, né, algumas migalhas serem entregues, ainda mais de Elbaf, que é uma ilha que a gente quer dissecar, já que ela tem tanta interação com a antiguidade, o passado, uma terra com muita relação com religião e deuses, e que com certeza a gente pode ter mais dicas de como o poder do Luffy funciona, afinal a temática do Sol está sendo repetida de maneira bizarra, e com certeza personagens misteriosos, com intenções misteriosas, fazendo seus movimentos enquanto os Chapéus de Palha estão vislumbrados com tudo que Elbaf pode oferecer, ao mesmo tempo que ela é uma ilha
na qual você não pode ficar muito tempo. Eu tô adorando esse ar de mistério, essa trama sendo construída tijolo por tijolo. Eu acho que tá num pace muito legal e até agora eu tô adorando. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você estiver pelo celular, dê uma hypada aí pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Queiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arroz Cadelli, Vanil Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarin Diário 95, Gustavo Oner, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome Não é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Victor Moser, Zero Zac, Rafa, Gabi, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, JMS of THC, Laza, Thiago Nil, Gabriel Franco, Igor Viana, Andreilton Filmose, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Maydrum, MZ Guido, Senhor Perereco, Samuel Paulo e Rian Benedito. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!